Olá, professor Danilo de volta com vocês. Agora na aula 8 a gente vai falar sobre mapeamento de modelo entidade relacional para modelo relacional. Então, basicamente, o que a gente tinha? Até o momento a gente viu o modelo entidade relacional, que ele é fruto de uma modelagem, de um estudo de caso referente a um problema, onde esse estudo de caso a gente faz toda a parte de levantamento de requisitos e aí gera o nosso modelo conceitual, que por sua vez dá origem ao modelo entidade relacional. Entretanto, algumas representações do modelo entidade relacional, elas não são próprias para o armazenamento do banco de dados. Por exemplo, a gente não pode ter campos que tenham valores com mais de uma informação. Por exemplo, endereço. Então, algumas coisas desse tipo, elas precisam ser quebradas para que a gente consiga armazenar fisicamente essas informações no banco de dados. Por isso, a gente precisa passar o modelo entidade de relacionamento para um modelo muito próximo da representação do banco de dados. E esse modelo é chamado de modelo relacional. Então, para isso, toda essa etapa ela é feita levando-se em consideração cada especificidade do SGBD escolhido. Então, cada um tem uma característica específica de representação dos dados e de forma como as tabelas se relacionam, e isso deve ser feito levando essas informações em consideração. Então, nós temos etapas que não dependem do SGBD. Quais são elas? São todas aquelas que a gente viu anteriormente: levantamento e análise de requisitos, levantamento de requisitos funcionais, que são aqueles coletados por meio de análise funcional. O que quer dizer isso? É eu saber como que determinado sistema vai ter que funcionar, quais são as restrições de função que ele vai ter que seguir e assim por diante. Nós também temos os requisitos de dados, que por sua vez dão origem ao projeto conceitual. Então, nos requisitos de dados, a gente vai, por exemplo, saber qual que é o tipo de cada informação que deve ser armazenada em cada campo. E aí, com isso, a gente vai ter, então, o nosso domínio de cada um dos campos e, por sua vez, os domínios de cada tabela. E aí, por meio disso, a gente consegue chegar ao nosso projeto conceitual. Então, tudo isso são informações que eu não preciso saber qual que é o sistema de banco de dados que eu tenho por trás. Eu vou fazer essa modelagem sem levar em consideração essas informações. Já por outro lado, a gente tem algumas informações que dependem do SGBD para a gente prosseguir. Então, por exemplo, a partir do modelo conceitual que a gente viu, que montou lá atrás, a gente vai estar dando origem ao projeto lógico, que, por sua vez, esse projeto lógico vai gerar o projeto físico, que é a implementação das tabelas realmente no banco de dados. Só que para poder fazer isso, a gente tem que criar esse projeto lógico, que é uma adequação que é feita no modelo conceitual para que o banco de dados consiga armazenar as informações da forma que eu preciso. Nós temos também uma análise funcional, que ela também é detalhada para chegar ao projeto das aplicações. Nessas aplicações a gente está falando relacionado a desenvolvimento, mais precisamente. Então, restrições que eu tenho que seguir, como que os dados serão coletados e armazenados no banco de dados e assim por diante. O projeto físico ele também dá origem a um esquema interno, que é justamente toda a estrutura para a criação das tabelas no meu banco de dados e o banco de dados em si, né? E nós temos, por último, aí, o projeto das aplicações, que no caso vai falar, ele vai ser advindo do esquema interno e ele vai ser, então, unificado junto com a análise funcional para que a gente possa implementar todas as transações necessárias ao banco de dados. Transações essas que são para armazenar dados ou para coletar informações. Daqui eu falei, desculpa. Requisitos para que a gente possa transformar, então, um modelo de entidade de relacionamento em um modelo relacional.
primeira coisa, a gente tem que garantir que as restrições elas sejam atendidas pelo banco de dados. Ou seja, se eu coloco uma restrição lá de domínio, de chave, ou até mesmo de uma integridade referencial, ou seja, uma tabela que referencia a outra, essas 3 restrições elas têm que ser garantidas pelo banco de dados. Por isso, a gente tem que analisar cada caso de tabela que foi criada lá na entidade, no modelo de entidade relacionamento, para saber se elas estão de acordo para que o banco de dados possa garantir essas restrições. Então, primeira coisa, uma das transformações que a gente tem que fazer no modelo de entidade relacionamento é transformar o que a gente chama de entidade forte em um modelo chamado de modelo relacional. E aí essas entidades fortes, que são basicamente as tabelas que são montadas lá no meu projeto conceitual, elas vão se tornar o que a gente chama de relação. Então é a mesma coisa, também uma tabela, só que para o modelo relacional isso é chamado de relação. E aí nessa relação nós temos todos os atributos que tínhamos anteriormente lá na entidade, ou seja, na tabela anteriormente. A chave primária ela é gerada a partir do atributo chave da entidade forte, tá? Então aquele campo que tem a maior probabilidade de não se repetir, ou seja, é o campo que não eu garanto que ele me dê exclusividade na hora que eu for inseri-lo na base de dados. E os atributos compostos eles devem ser quebrados em itens simples. Por exemplo, se eu tiver lá endereço, onde tem vários campos dentro do endereço, eu vou ter que representar isso de forma simples, ou seja, o mais atômico possível. Rua, número, CEP e assim por diante. Aqui tem um exemplo, então. Essa seria um modelo entidade relacionamento, tá? Que eu quero então fazer uma modelagem dele transformação dele para um modelo relacional. Então veja que aqui cada uma dessas tabelas, que é chamada lá de entidades no modelo de entidade relacional, vai ser convertida para relações com os mesmos itens que nós tínhamos. Por exemplo, pedido, tinha lá ID pedido, data de entrega, quantidade. O ID de pedido era o campo que foi definido como chave primária. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, definir a relação agora chamada pedido com os mesmos campos, inclusive com a chave primária que foi definida lá anteriormente. A mesma coisa vai acontecer com o cliente, produto, administrador e funcionário. Tá? Então eu só estou transportando esses campos que estão lá e essas entidades que estão lá para relações. Então essa é a primeira parte. E como que a gente trabalha então com atributos multivalorados? O que são atributos multivalorados? São aqueles que podem receber vários valores ao mesmo tempo. Então esses atributos eles devem ser convertidos em uma nova relação, e a chave primária é criada por meio de uma chave estrangeira, ligando a tabela primária à tabela secundária, ou a relação primária à relação secundária. Então, por exemplo, aqui eu tenho o telefone, onde ele é um campo multivalorado, que tem mais de um valor dentro desse campo, que é a área e número. Então, o que eu vou fazer aqui? Isso aqui eu não posso representar no modelo relacional. Então, eu vou ter que quebrar isso em uma nova tabela, que é o que está aqui, onde eu vou ter a área, os dois campos principais aqui, a área e número, né? São os campos, os atributos mais internos, e eu vou ter que atribuir uma chave primária a esses campos. Qual vai ser a chave primária? A chave primária vai ser a chave primária da entidade forte que liga o campo, o atributo mais próximo a eles, que no caso é telefone. Então, esse campo telefones aqui está ligado na tabela corretor, que tem como chave primária CPF. Então o CPF vai ir para essa tabela nova que eu criei como uma chave estrangeira, que é o que está representado aqui. Então eu vou ter o CPF juntamente com os campos que eu quebrei lá. E aí a relação ela vai ser
feita por esses três campos novos agora. Outra coisa também, entidades fracas. A gente viu entidades fortes e entidades fracas. Entidade fraca é uma entidade onde ela se liga a uma outra entidade chamada de entidade forte, e nesse caso ela vai ter que pegar todos os campos, todos os atributos que eu tenho lá da entidade fraca, mais uma ligação que eu tenho com a entidade forte. Vamos ver na prática para ficar mais fácil. Então aqui, quem que é a entidade fraca dessa tabela? É essa entidade aqui, ó, ela é representada por dois losangos, tá? Então resenha é uma entidade fraca. Por que é uma entidade fraca? Porque ela não tem chave primária. Ela depende, então, basicamente de uma outra entidade forte, que no caso aqui é a entidade livro. Então essa situação aqui, ou seja, dessa entidade fraca, eu vou ter que fazer uma nova relação, criar uma nova relação, onde eu vou ter os campos que já estão ligados na entidade fraca, juntamente com o campo chave primária aqui da tabela da entidade forte, que vai ficar então dessa forma aqui. Então eu vou ter, claro que também não só isso daqui, mas eu vou ter também os outros campos que estavam ligados à entidade forte. Então, na verdade, eu vou ter ISBN, título do livro, título da resenha e autor, que é o que está aqui, ó, ISBN, título do livro, data de lançamento, autor, descrição. Tá aqui, ó, título, autor e descrição, tá? E a data, acho que data tá alguma aqui, data de lançamento, tá? Então a nova entidade fraca, ela ficou com uma nova relação desses campos aqui. Então ISBN do livro, o título, desculpa, não é o título do livro, tá? É o título da resenha, autor, descrição, e aqui eu coloquei mais uma data de lançamento, tá? Por que eu coloquei essa data de lançamento? Porque essa data de lançamento, quando eu quebrei ela fez parte dessa entidade aqui. Então, como ela está dentro dessa entidade aqui, eu também representei aqui. Não precisaria, tá? Mas eu acabei representando, tá bom? Os relacionamentos é outro parâmetro que também tem que ser convertido quando eu passo de modelo entidade de relacionamento para o modelo relacional. Algumas ficam da forma como estavam, outras eu preciso fazer alguma alteração. Então, quando é relacionamento de 1 para 1, basicamente é só pegar aqui, analisar, né, quem que vai ser chave primária e quem que vai ser chave estrangeira para poder colocar a ligação. Então, por exemplo, aqui nesse caso 1 para 1, então uma pessoa possui um endereço. Um endereço está possuído por uma pessoa. Então, nesse caso aqui, a tabela que vai ficar aqui como secundária, que no caso é a tabela de endereço, ela vai então receber a chave estrangeira da tabela pessoa, tá? Então ela vai ficar então como o código, que está aqui, vai ter o CPF PES, que no caso aqui o código é a chave primária, né? E o CPF PES é a chave estrangeira, e juntamente com os demais códigos, tá? Então aqui eu estou representando este relacionamento aqui por meio dessa chave estrangeira que está aqui, CPF PES, que eu criei. Então aqui eu tenho uma outra forma de representação de relacionamento, que é quando eu tenho o relacionamento 1 para N, ou N para 1. Então nesse caso eu tenho que analisar, bom, para que eu possa inserir o cliente, será que eu tenho que já ter a conta cadastrada? Ou não, eu preciso primeiro cadastrar a conta, ou cadastrar o cliente para depois cadastrar a conta. Então, nesse caso, eu cadastro primeiro a conta, o número da conta, para depois cadastrar o cliente, porque aí o cliente vai ter o número da conta ligado a ele. Então, nesse caso aqui, a tabela cliente, ela vai receber a chave estrangeira nConta lá da tabela conta, tá? Então vai ficar então como código CPF pessoa,
Opa, desculpa, até outra. CPF, nome, endereço e N conta, que corresponde ao número da conta que foi cadastrada lá e que é uma chave estrangeira. Eu tenho também o relacionamento 1 para N ou N para 1 recursivo, que é quando eu tenho uma tabela que se relaciona com ela mesma, tá? Nesse caso aqui, a chave estrangeira ela vai ficar na mesma tabela, tá? Colocando então dois campos aqui, um vai ser o CPF, outro vai ser o G corretor, que na verdade também é o CPF, só que eu vou definir ele com outro nome, porque não pode ser o mesmo nome, tá? E esse campo aqui é o que vai estar fazendo o autorrelacionamento entre as duas tabelas. E eu tenho por último o relacionamento N para M ou M para N. Nesse caso aqui, eu vou ter então uma nova tabela que vai ser criada, que é uma tabela chamada de corretor, onde a tabela de corretor ela vai ser criada, né? Vai dar origem, na verdade, a uma outra tabela chamada TEND-região. Então, essa tabela TEND-região que vai ser produzida, ela vai ter a chave primária da tabela corretor junto com a chave primária da tabela região. E tá aqui, ó, vai ter CPF cliente e nome da região, que são justamente os dois campos que são chave primária de cada uma das relações anteriores, tá? Então aqui, na verdade, quando é N para M, ou seja, vários para vários, esse relacionamento dá origem a uma nova tabela com chave primária de cada uma das tabelas que ali se liga. Eu posso ter também relacionamentos enário. O que quer dizer isso daqui? São relacionamentos onde eu tenho mais de duas tabelas envolvidas. Aqui eu tenho três, por exemplo, tabelas envolvidas: empregados, projetos e tarefas. Então, de empregados para projetos eu tenho de 1 para N, de empregados para tarefa eu tenho N para empregados para projetos de 1 para 1, empregados para tarefas de N para N, projetos para tarefas N para N. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma nova tabela chamada de alocação que vai ser criada. Essa tabela vai ter então as chaves primárias de cada uma dos campos das tabelas anteriores. Então, CPF-IN, código PROJ e código tarefa. Tá bom? Então, sem nenhuma dificuldade. Aqui mais outro exemplo, tá? Eu tenho aqui uma relação quaternária, onde eu tenho aqui uma entidade só que tem um relacionamento com grau 1 e as outras todas com grau N. Então aí eu vou ter de novo cada uma das chaves aqui, tá? Entidade B, D e C. Só não vou ter como chave estrangeira, na verdade não como chave estrangeira, mas como chave primária, a chave da tabela da entidade 1. Por quê? Porque ela é relacionamento só de 1. Então não é de vários, e sim de 1. Então quando eu tenho relacionamento só de 1, esse campo ele vai vir como chave estrangeira, só que ele não vai fazer parte da chave primária, enquanto os outros sim farão parte da chave primária, tá? Assim como na tabela anterior também, todos os campos faziam parte da chave primária, uma chave primária composta, que a gente chama. Outra coisa que a gente tem que também tomar cuidado é no conceito de especialização e generalização. Então eu tenho a possibilidade aí de ter 4 tipos de situações que podem ocorrer. São as múltiplas relações entre superclasses e subclasses, múltiplas relações onde eu tenho apenas subclasses, eu tenho relação única com um único atributo tipo, relação única com vários atributos tipo. Então vamos ver cada uma delas. Então, primeiro caso, múltiplas relações com superclasses e subclasses. Então eu tenho aqui funcionário, que ele pode ser motorista ou secretário, tá? Então, ou ele é um ou ele é outro, é o que a gente chama de relacionamento exclusivo, tá? Ou ele é um ou ele é outro, tá bom? Então, nesse caso aqui, o que eu vou ter? Aqui eu tenho como chave primária o tipo, aqui eu tenho um campo que é chamado de tipo de funcionário, que vai dizer então o que ele é, se ele é motorista ou secretária. Então,
eu vou montar cada uma das tabelas, por exemplo, motorista, código FUNC, nome, carteira de motorista. Pessoa jurídica, como código FUNC, nome e especialização. E aí o funcionário vai ter o código FUNC, nome e o tipo. Então, o que eu fiz aqui? Basicamente, o que eu fiz foi atribuir o motorista com os códigos, com os dados referentes ao motorista, tá? Só que puxando a chave estrangeira para cada uma das especializações. E elas também vão ser, nesse caso, chaves primárias de cada uma das tabelas criadas. Então, o motorista, ela vai ter a chave primária da tabela principal, que é funcionário, tá? Só que o motorista vai ter o nome e carteira de motorista, e a pessoa jurídica aqui, que no caso é a secretária, na verdade eu até coloquei errado, é secretária aqui, não é pessoa jurídica, ela vai ter código de funcionário, nome e especialização, que no caso é o curso de secretariado, por exemplo. Aqui, múltiplas relações, apenas uma subclasse. Então aqui eu posso ter uma pessoa, um cliente, que ele pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Ele é pessoa física ou ele é pessoa jurídica, assim como estava na relação anterior. Só que agora, o que eu posso fazer? Eu posso somente atribuir os campos específicos lá para as subtabelas. Então, pessoa física, as duas, tanto a física quanto a jurídica, vai ficar com o campo chave primária, que é o campo lá da tabela chamada de superclasse, CPF. E o que vai modificar é que a pessoa jurídica ela vai ter o CNPJ, que é o campo que vai diferenciar então uma tabela da outra, e a pessoa física vai ter o campo RG. Relação única com tipo de atributo tipo. Então, a mesma coisa lá do funcionário e da secretária. Só que aí, o que eu vou fazer é que agora eu vou colocar a diferenciação na superclasse. Então, eu vou ter lá um tipo que está sendo criado, tá? Para dizer se ele é motorista ou se ele é secretário. E aí eu também vou ter para cada um dos campos que eu tinha lá de diferentes, eles vão vir para a chave, para a tabela principal. Então eu vou ter aqui, além do tipo, carteira de motorista e especialização. Então um desses campos vai ser preenchido, ou vai ser preenchido esse, ou vai ser preenchida a especialização, tá bom? E eu tenho por último uma relação única com vários atributos tipo. Agora nesse caso, além dos campos que eu tinha em cada uma das subtabelas, eu vou ter flags para representar se aquela categoria ou aquela subclasse ela está sendo utilizada ou não. Então eu vou ter uma M-flag para falar se ele é um motorista ou não, e uma S-flag para falar se ele é secretário ou não. Se ela tiver 0, eu não vou ter nada preenchido em carteira de motorista. Se eu tiver 1, eu vou ter algo preenchido em especialização. Tá bom? Então é basicamente dessa forma que ele trabalha. Então, pessoal, essas são as principais alterações que a gente tem que tomar cuidado quando for fazer uma modelagem utilizando o modelo relacional, tá? Esses ajustes que têm que ser feitos entre a tabela, entre o modelo conceitual, que é o modelo entidade de relacionamento, e o meu modelo relacional, tá bom? Então a gente termina aqui, na próxima aula a gente continua. Até logo!